Fala, meu amigo advogado, neste vídeo nós falamos sobre como ganhar dinheiro com a implementação de compliance em empresas. Será que vale a pena você oferecer como diferencial de serviço no seu escritório? Nós entrevistamos o Eduardo Salomão, que é um grande especialista nessa área, e ele conta detalhes da característica dessas empresas, referência de faturamento e o que elas estão buscando quando estão buscando esse diferencial do compliance. Olha isso, 5.180 contatos em 12 meses para um escritório de advocacia. Parece muito para você? Parece pouco? Essa foi uma estratégia que nós conseguimos implementar seguindo todas as diretrizes do Código de Ética da OAB para um escritório de São Paulo, trabalhista, e que eu compartilho com você neste vídeo. Basta clicar em Saiba Mais que você vai ver sem compromisso como funciona essa estratégia. Lembrando a você que este é um corte da TrueMindCast que nós gravamos toda semana. Você pode acessar via Spotify, Deezer ou outras plataformas de áudio, ou através do próprio YouTube. Eu vou colocar um link para você do episódio completo aqui em cima. E nessa ocasião, nós tivemos a presença do Eduardo Salomão. Ele é um grande especialista em compliance e ele fala para nós alguns detalhes muito bacanas, desde como você iniciar, o que é o compliance exatamente, se vale a pena você se tornar um especialista, mas principalmente algo que a gente gosta muito de perguntar por aqui, que é como ganhar dinheiro. Será que vale a pena? Quanto você ganha sendo um escritório empresarial prestando uma consultoria para a implementação de compliance ou trabalhando em uma grande empresa, trabalhando como especialista nessa parte de implementação e gestão de compliance? Tá bem legal? Vamos ao corte e depois você me deixa aqui, obviamente, os comentários para dizer o que você achou. Agora, deixa eu dar uma pivotada aqui e passar para um assunto que é super legal, né? Que é sobre como ganhar dinheiro com implementação de compliance, sendo o escritório empresarial, certo? Que é algo que a Lapore Salomão faz. Que tipo de empresa contrata? Você já deu uma pincelada, né? Um pouquinho do tamanho das empresas, enfim. Qual que é o tamanho delas? Dá alguns exemplos. Você falou um pouquinho a partir de 5 milhões, mas o que de fato rola no mercado, sabe? E geralmente, assim, que tem uma relação ali, que pelo que eu entendi, tem empresas que acabam trazendo o advogado para dentro da empresa para trabalhar, né? Então já não é mais uma figura consultiva, não é uma figura de uma prestação de serviço terceirizada, tá? E aí conta para nós como é que ganha dinheiro com isso, enfim, quais são os desafios mais comuns aí de colocar na cabeça dos empresários? Olha, em geral, eu acho que como se ganha dinheiro é consultoria por hora. Porque, como você disse, se você for entrar na empresa absolutamente, seja através de um preposto ou seja você mesmo lá dentro, você vai ter que calcular quanto tempo você vai demandar aquele serviço todo. Normalmente, o serviço de compliance, uma implementação numa empresa de médio porte para grande porte, vai demorar em torno de 3 a 6 meses. Você cria um plano, olha, eu vou fazer as entrevistas, tudo depende do número de funcionários também. Vou fazer as entrevistas primeiro, depois vou seguir para o campo de elaborar os códigos de ética, depois vou criar os controles, logo depois vou fazer as due diligence e no final eu vou ficar no monitoramento constante e fazendo os treinamentos devidos de acordo com aquele risco que foi avaliado lá atrás. Então, Cara, assim, você já desenhou até um passo a passo aí nessa explicação. Desenhei. E o passo a passo parte da entrevista, então. Você vai fazer um compliance numa empresa, você não chega, não, vai ser assim, agora a regra é essa, eu consultei os donos, você consulta lá embaixo. Comprometimento da alta direção, então assim, vocês estão comprometidos, vão botar no papel de que vocês estão comprometidos de que qualquer problema que aconteça aqui, vocês vão dar autonomia e independência para o agente responsável pelo compliance. Então, se chegar qualquer coisa em você, você vai, a recomendação do compliance for num sentido, o comprometimento da alta administração ele envolve isso. E não só isso, tem uma outra parte também, financeira. Você entra numa empresa, você pensa, pô, tem quantos funcionários no financeiro? Poxa, tem aqui 5 funcionários no financeiro, estou falando de uma empresa de médio porte. Poxa, e no compliance? Tem um cara terceirizado que aparece aqui de 15 em 15 dias. Isso já denota que você não tem muito eu tenho contador, comprometimento com o compliance, né? Cadê o contador? Compliance sim, tem um contador aqui. Quando eu encontrei, eu vi no site. Agora que eu paguei todo o imposto em dia, como não tem compliance? E aí você vai para avaliação de risco, faz as entrevistas, então você pode, eu penso, e é o que a gente tem costumado fazer, não precisa fazer do início ao fim. Então você pode ir por etapas. Uma consultoria, a primeira etapa eu vou demandar 10 horas, a segunda etapa eu vou demandar 2 semanas, que é a avaliação de risco. Você vai indo aos poucos para atender o que o empresário busca. Eu, pessoalmente, não estou disposto a fazer o compliance de fachada. Porque eu acho que, assim, se for para fazer, tem que fazer direito. Eu não estou lá para fazer um código de ética que vai só entrar no site e não vai ser cumprido. Não é essa a ideia. Essa ideia é fazer uma coisa efetiva, que funcione. Mas tem muita empresa que faz compliance fachada. A maioria.
A maioria ela vai fazer um código de ética que vai envolver exatamente. Eles só querem agregar o valor. Eu costumo comparar com o greenwash, né, que eles fazem nas empresas que o Felipe fez, na área do Felipe, que é aquela empresa que trabalhamos com materiais sustentáveis, não sei o que, aí você vai entender um pouco a operação, consome toneladas de insumos para fazer. Biodegradável, daí. Mas exatamente. Mas ali no site tá aquela coisa, a gente faz reciclagem, a gente faz não sei o que, mas é uma operação completamente. O cara imprime 100 folhas na HP dele, mas toma uma Coca-Cola e garrafa reciclável. Exatamente. Ou seja, ele faz a parte dele. Vem aqui ver a nossa geladeira aqui pra você ver. E aí o empresário ele quer isso, ele quer repercussão de que ele é uma empresa que cumpre. Porque é só o bônus, né? O ônus de se tornar uma empresa que segue a ética do compliance ali é realmente mais complicado. Agora, dentro dessa linha do como ganhar dinheiro, você trouxe no primeiro bloco aqui que você falou o seguinte, falou, olha, o profissional que vai atuar, ele ganha ali 18, 20, né? As vagas de mercado estão mais ou menos girando em torno desse valor. Aí quando você fala para dentro, né, você fala, vou prestar uma consultoria por hora, certo? Ou vou prestar por partes, por etapas, né? Vou fazer etapas de implementação. Guilherme. Agora, conta um pouquinho pra gente, assim, o que são, você falou dos desafios já um pouquinho, né, que estão relacionados muito à alta direção, participar e tal. Agora, o que são as situações mais comuns que vocês enxergam e que você tem que lidar no dia a dia do compliance, assim? Eu, vou dar um outro exemplo. Eu comecei no começo, eu ia dar 2 exemplos da necessidade do compliance e como os ônus, né, os prejuízos comparado com o que você tem que gastar são muito maiores, né? As chances de você ter um prejuízo é muito grande. Vou dar o exemplo do Flamengo. Eu não sou flamenguista, o Felipe é. Eu também. Então, temos 2 flamenguistas aqui. É a média, né? Em qualquer ambiente você tem pelo menos 40% de flamenguista. Aí vou dar o exemplo do Flamengo, também um caso trágico, que é o caso dos meninos do Ninho. Ali ficou provado que o Flamengo chamou a empresa fez uma avaliação, mandou um preço, o preço foi pago, mas o serviço não foi prestado, porque para prestar o serviço você precisava cumprir determinadas exigências feitas pela empresa que fez a avaliação. Resumindo, nada disso foi feito, o serviço não foi prestado, os meninos morreram tragicamente e o presidente do Flamengo está respondendo por homicídio culposo. Sim, ele é pessoa física, porque ninguém na escala pode ser responsabilizado por negligência. Não conseguiram identificar, porque não tinham controle para saber quem foi a pessoa que não levou para o superior de que aquelas regras não estavam sendo cumpridas. Então, isso não foi identificado. O gerente de futebol e o presidente do Flamengo, acho que até tem mais um réu, se eu não me engano, respondendo por homicídio. Mas nesse caso, assim, deixa eu só ver se eu entendi, até para simplificar um pouquinho. Eles fizeram a coisa certa inicialmente, buscaram a coisa certa, mas é como assim, eles tomaram a decisão certa de contratar uma empresa, mas não conferiram, delargaram a situação e não viram se aquilo tinha sido cumprido. Em razão, né, do dia a dia, de inúmeros fatores que não justificam, mas que pode acontecer. Isso foi o que aconteceu. E aí não conseguiram entender quem logo acima deles, se ele tivesse, por exemplo, assim, vamos supor aqui, fazer uma suposição bem boba, se ele tivesse delegado, dito assim, você, Felipe, é o responsável a partir de agora por essa averiguação, para saber se o serviço deles foi cumprido, e estou responsabilizando você para que isso de fato Gravou aconteça. essa reunião, botou numa ata. Isso, aquilo que a gente falou no começo, documentando, já ajudaria nesse quesito? Já ajudaria bastante. Não quero entrar muito no âmbito criminal, mas pensando assim, o Flamengo está sendo responsável, tem a parte criminal que envolve o presidente, mas também tem a parte econômica, que são as multas que eles pagaram e vão continuar pagando aí para as famílias. Então, assim, o problema que acontece, deixa eu voltar aqui um pouco na linha de raciocínio. Então, a partir do momento que você identificou quem foi o negligente, você pode tomar uma atitude específica, você demitir por justa causa, você afasta aquela pessoa da sua corporação, da sua empresa. Mas, nesse caso específico, o Flamengo vai ser responsabilizado porque ninguém conseguiu identificar de quem é a negligência. Claro que envolve o risco do negócio, sempre há o risco da empresa ser responsabilizada, ainda mais num caso trágico assim, que teve muita repercussão na mídia, mas um compliance adequado que estivesse sinalizando ali, olha, o alojamento das crianças precisa fazer obra segundo essa documentação aqui. E a pessoa ficou cobrando do imediato, o superior imediato. Cobrou. Essa pessoa foi a negligência, não foi a pessoa que deixou de mandar.
Mas eles não conseguiram nem identificar quem era o responsável para fazer isso. Então, você vai no topo. Mas nesse caso, a gente pode considerar que chegou lá porque houve uma negligência da empresa, vamos dizer assim. Como não teve ninguém ali específico, vai subindo até parar no topo. Mas se o presidente, vamos dizer assim, né, hipoteticamente, sem pensar certo ou errado, o que aconteceu de fato, né, provasse que ele fez o mínimo, já é o suficiente ou ele tem que fazer tipo o máximo Sim, pelo que eu me lembro especificamente, era bem contundente o relatório da empresa terceirizada, dizendo muito risco. Assim, e isso é avaliação de risco, porque esse tipo de, quando você tem um parecer externo falando, olha, você está deixando de cumprir essas regras aqui, e isso mostra a negligência, né? A negligência da corporação. Porque a partir do momento que a corporação deixou de... Eu acho que os flamenguistas vão começar a me odiar aqui, mas vamos continuar. A partir do momento que você recebeu aquele risco, você ficou ciente daquele risco, e você, claro, tomou algumas iniciativas para corrigir, mas não deixou isso ser concluído, para mim é a mesma coisa que nada, né? Assim, tipo, se o que tinha que ser feito era corrigir lá o módulo de energia dos containers que os meninos moravam, não foi solucionado, porque eles chegaram, a defesa de, a gente pagou, mas não foi... Como se tivesse consentido, né? Basicamente. Você consentiu com tipo assim, se o CEO não tivesse o conhecimento, ele poderia se ausentar? Quero dizer assim, nesse caso, ele sabia porque teve um relatório que provavelmente a empresa terceira provou que chegou a saber, ao conhecimento do presidente. Mas se ele provar que não sabia, isso ajuda de alguma forma ele? Olha, assim... O chefe, o principal mandatário de uma corporação, seja ela sem fins lucrativos, como é no futebol, como é uma empresa, ele, a princípio, ele tem que saber de tudo. Pode alegar. E assim, ele até pode alegar se ele tiver uma estrutura bem... Olha, o chefe da empresa ele não precisa provar tudo na maioria das vezes, mas ele tem que criar mecanismos para que alguém possa identificar que se aconteça alguma coisa com uma repercussão tão grande, chegue nele. Você cria o mecanismo todo, você cria o controle. Se não tivesse o relatório da empresa terceirizada, que foi a pergunta com que você iniciou, eu penso, tá, mas você não tem nenhuma manutenção predial ali que acompanha o seu imóvel, ainda mais um container que fica ali próximo. Eu acho que, assim, envolve avaliação de risco também. Como o Felipe falou, assim, do caso da senhora no podcast que ele gravou antes. O caso da senhora que comprou um terreno que tinha despejos de resíduos. Ela alugou o terreno, era dela. Tá. Dela. Despejo de resíduos. Aí é mais complexo. Então, vou me recolher aqui, não vou dar esse exemplo, não. Mas eu para entender que é uma obrigação sua, né? Uma obrigação sua. E isso é fato, né? Tá na lei, sempre é muito claro isso, né? É uma obrigação sua saber do que está acontecendo. Mas eu desconhecia. Não, mas era uma obrigação sua. Então, isso é básico. Cara, eu já achava que empreender no Brasil era difícil, cara. Agora, depois dessa entrevista... Eles estão deixando um pouquinho mais medo, botando um pouquinho mais de medo. Sei lá, agora, Uruguai, Paraguai tá do lado. E acaba que a ideia é não amedrontar, é que os empresários se comprometam a ter mais previsão no Brasil. Eu acho que o problema é esse, a mentalidade e a cultura não são muito suscetíveis a você fazer planejamentos aqui no Brasil. E o compliance, em geral, envolve muito planejamento. Lembrando a você que nós trazemos conteúdos como esse semanalmente por aqui. Então, se você gostou, primeiro, me deixe o seu comentário, me diga o que você achou. Deixa a sua crítica também e me fala sobre o que você gostaria de ouvir por aqui. Será que é mais sobre como ganhar dinheiro, oportunidades, as áreas do direito que estão em alta? Enfim, me conta tudo aqui que eu vou fazer questão de te responder e, obviamente, tentar trazer pessoas para falar sobre esse assunto. Agora, tem 2 vídeos que eu preciso recomendar para você que estão muito legais. O primeiro deles é sobre um case trabalhista que gerou 5.180 contatos em 12 meses. Está muito legal, a gente mostra detalhes dessa estratégia aqui para que você mesmo possa implementar. E o segundo é como posicionar o seu escritório de maneira inteligente em sites, por exemplo, como Valor Econômico, G1, Globo.com. Existe uma forma de fazer isso através do Google que faz toda a diferença numa campanha de marketing bem estruturada e a gente conta em detalhes esses 2 vídeos para você. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!